dê a sabedoria para passar essa mensagem para todos aqueles que precisam de ouvir. Venho neste momento trazer o alimento espiritual para os irmãos e para as irmãs, e para todos aqueles que ainda não declararam a sua fé em Cristo Jesus. Prestem atenção, todos vocês. O alimento espiritual é justificados mediante a fé em Cristo Jesus e não pela lei mosaica. Irmãos e irmãs, sabemos que ninguém é justificado, que significa inocentado, que se torna justo pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus. Claro, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados, que significa inocentados, justos pela graça divina, mediante a fé em Cristo Jesus, e não pela prática da lei. A lei não justifica ninguém, nós sabemos disso, porque pela prática da lei, ninguém será justificado, será inocentados, livres dos seus escritos de dívidas. Paulo disse assim, prestem atenção: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. É muito bonito, né? O Evangelho é lindo, maravilhoso, né? Simples, ouro. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por nós todos, né? Não, olha o que Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Jesus Cristo morreu inutilmente. Quer dizer, não valeu de nada o que ele fez, o que eu faço, o que você faz, ou deixamos de fazer. Amém, amados irmãos? Peço a cada um de vocês que não se deixe escravizar, não. A nossa lei, que devemos seguir, que devemos estar sob ela, é a lei de Cristo, aquela que foi imprimida na nossa mente, escrita na tábua do nosso coração, não com tinta, aquela tinta que escreveu lá na pedra, não. Aquela é a lei de Moisés, estou falando da lei de Cristo, mas com sangue do Cordeiro. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Quando você se converte ao Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, Deus, o nosso Criador, ele acha graça, ele se maravilha e derrama sobre nós a tua graça,
todos os seus pecados, tudo isso fica tudo na cruz. Claro que nós não vamos pecar. Se nós estamos em Cristo e Cristo em nós, como que vamos ficar no pecado? Os religiosos ensinam errado no meio da igreja para conservar os fiéis debaixo da mão deles, através de hierarquia. Na igreja do Senhor, no meio da igreja do Senhor, não tem hierarquia. Né? O Senhor disse o quê? Em Mateus 20, Mateus 23, no mundo secular, tem os governantes, tem os príncipes, tem os reis, que comandam o povo. Mas entre vós não será assim. Vós sois irmãos. Com licença. Então eu peço a cada um de vocês que preste muita atenção. Não seguem guias cegos não, senão vocês vão cair no barranco. E eu quero o bem de cada um de vocês. Eu estou aqui, eu me dedico justamente por causa disso. Não, as leis que a gente devemos seguir é a lei da consciência, a lei do certo, do errado, aquelas que nos condenam, aquelas que nos absolvem. Nós, gentios, sempre fomos chamados pelos judeus dos 100 leis, justamente. O Paulo nos falou isso, Romanos 2, 3, 100 leis. Prestem muita atenção. Se nós somos sem lei, nós se tornamos leis, mas pela nossa consciência. E vamos julgar eles, que têm a lei, mas não cumprem. Vamos pensar em tudo isso. Preste atenção no teu pastor, no presbítero, em todos aqueles que vivem ao seu redor. A palavra de Deus pede para você discernir os espíritos que vivem ao seu redor. Senão, logicamente, que vocês vão serem sempre escravizados. É meu pastor daqui, a minha igreja, a igreja de fulano de tal, a igreja de Cicrano, de Bertano. Não existe isso. A igreja de Jesus Cristo. O pastor é Jesus Cristo. O agente em ação é o Espírito Santo. É eles que movem no meio do povo, no meio dos fiéis. Devemos respeitar o pastor, claro, se ele prega o evangelho puro, sim, mas se ele não prega, não. Se você for em Hebreus 13, obedecei aos vossos pastores, não ao vosso pastor. Lá fala no plural. Por quê? Porque a igreja é uma só. No meio da igreja, juntando essas denominações todas, é que forma a igreja. São vários pastores, mas obedecei não ao pastor homem, obedecei à palavra. O evangelho puro, genuíno do Senhor Jesus Cristo. O verbo se fez carne e andou no meio de nós. Quem era o verbo? Jesus Cristo, que andou no meio de nós. O verbo é o que é a palavra, ele é a palavra. Então, se você prega a palavra, prega o evangelho puro, você está nele e ele está em você. Você tem a consciência dele. Como que eu vou pregar heresia se eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim? Cristo jamais vai pregar heresias, pregou heresias, ele sempre pregou a verdade, porque ele é a verdade. Ele é o caminho,
Ele é a luz, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Amém? Peço a cada um de vocês que preste muita atenção. O Evangelho não é isso que estão pregando aí, não. O Evangelho da prosperidade. As nossas bênçãos se encontram nas partes celestiais, em Cristo Jesus. Você vê as bênçãos que eles têm aí? Porque eles são carnais. Eles são agarrados com as coisas do mundo ainda. Eles são carnais. Vamos orar para que eles passem a andar em espírito e enxerguem a verdade. Quem é a verdade? Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Um abraço bem apertado em cada um de vocês. Fiquem todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz.